Glória a Deus, bom dia, paz do Senhor a todos, obrigado. Como é bom estar aqui na casa do Senhor, né? Mais um domingo, como foi dito aqui, a gente ter o privilégio de poder vir para cá, para poder adorar a Deus, né? Para poder louvar, glorificar o nome dEle, né? E é uma alegria para mim muito grande ter mais uma vez a oportunidade de estar aqui à frente, trazendo a palavra, né? Mais uma palavra nessa série, onde a gente está colocando Jesus, né, no centro de tudo, onde ele deve ficar. E como foi dito aqui, né, pelo pastor Sérgio, qual que é o tamanho da nossa sede hoje? Qual que é o tamanho da nossa vontade de tocar nas vestes de Cristo? Porque às vezes a gente está murmurando, reclamando, aflito, ansioso, sendo que a gente perde a direção correta de buscar a presença de Deus, enquanto a gente está murmurando e reclamando, onde não vai resolver. Então, esse é o ponto principal dessa palavra de hoje, que é exatamente saber qual tem sido o tamanho da nossa sede e quanto a gente tem priorizado a nossa vida com Deus. Se Deus realmente, se a gente tem colocado Deus no centro de tudo na nossa vida. Porque a gente vive numa sociedade, meus irmãos, que tem muitas vozes e que tem muitas distrações. E a própria palavra mostra isso, que a coisa ia piorar. E que chegaria um momento que o amor de muitos esfriaria. E esfria por quê, gente? Por que o amor esfria? É porque a gente vai sendo entulhado de um monte de coisa, de um monte de barulho na nossa cabeça. Aí vai mexendo aqui com os nossos pensamentos e vai mexendo com o nosso coração. Daqui a pouco a gente está distante da realidade que era para a gente estar vivendo. Então essa palavra de hoje é até um alerta e um pedido, né, para a igreja, para a gente ter atenção com a forma que nós estamos conduzindo a nossa vida. Isso que está ardendo aqui no meu coração para poder compartilhar com vocês. Porque no meio da agitação, eu lembro daquela passagem que os discípulos estão no barco ali, começa aquela tempestade, e eles se apavoram. E quando eles se apavoram, eles esquecem que Jesus está no barco. Então é esse o ponto. Será que a gente, por algum motivo, né, como foi dito aqui na oração da Raquel, será que em algum momento a gente não está apavorado e a gente está esquecendo que Jesus está no barco? E aí ele olha para os discípulos e fala assim: ei, por que vocês estão agitados? Vocês esqueceram que eu estou no barco? Vocês esqueceram que eu estou no barco? Se eles esqueceram que Jesus estava no barco naquele momento e se apavoraram, é porque botaram o olhar para a tempestade. O olho foi para a tempestade e não foi para ele que estava ali naquele lugar. Então, que os nossos olhos, né, nessa manhã, que a gente possa voltar o nosso olhar para a presença de Deus na nossa vida e que a gente possa colocá-lo no lugar que ele nunca deveria ter saído, que é o centro de tudo, que é o lugar de honra, que é o lugar de adoração, que é o lugar de louvor, que é o lugar de gratidão, porque ele estando no barco da nossa vida, não tem como, gente, a gente parar de agradecer. Não tem como. Agradecer por tudo que ele fez, faz e vai continuar fazendo nas nossas vidas. Não tem como. Então, que o nosso olhar
seja direcionado para a presença dele. E o que eu sempre falo, né? Nós temos tempo para tudo aquilo que a gente prioriza. Quem já ouviu falar essa frase? Né? Nós temos tempo para tudo que a gente prioriza. Por quê? Porque todos nós temos 24 horas por dia, todos nós temos 7 dias por semana. Não tem ninguém aqui que tem uma agenda diferente disso. Ninguém. No mundo. Então, são 7 dias por semana, pastor Walter, todo mundo. A minha semana está com 7 dias, a do senhor também. O meu dia está com 24 horas, a do Vivaldinho também. O Vivaldinho está com 24 horas também. E a gente tem que entender o que a gente está fazendo da nossa vida, gente. Porque, como eu disse, é muito fácil a gente se atrapalhar no meio dessa sociedade que a gente vive. É muito fácil. Ou seja, eu vou falar a mesma coisa de uma maneira diferente. A gente vai precisar intencionalmente se esforçar para poder não se perder na nossa caminhada e na nossa jornada. Vai precisar de um esforço nosso, mas o esforço nosso é só da gente colocar o foco no lugar correto. É a gente não distrair a nossa visão e não distrair a nossa audição. O que a gente tem escutado? O que a gente tem visto? O que a gente tem priorizado? O que tem ocupado mais tempo da nossa agenda? E aí, para começar essa reflexão, é só a gente olhar para a semana que passou agora. Vamos olhar para a última semana. O que mais tomou tempo na tua agenda na última semana? Só como referência, né? O que você tem colocado na tua agenda? O que você tem tirado da tua agenda? Porque, como eu disse, nós vamos ter que escolher o que bota na agenda, o que tira da agenda, porque não dá para fazer tudo que a gente quer fazer. Porque nós temos o nosso relacionamento com Deus para cuidar, nós temos a nossa família para cuidar, que é o nosso primeiro ministério, nós temos a nossa saúde para cuidar, porque se você não estiver bem, você não cuida da família, você não cuida do seu trabalho e você não cuida do seu ministério. Então você tem a sua saúde, você tem a sua família, você tem o seu trabalho, todo mundo tem isso aí, sim ou não? E aí você tem o ministério, que é o transbordo. É você conseguir transbordar de tudo que você tem experimentado de Deus na vida de outra pessoa. Por exemplo, o Vitor e a Clarissa agora arrumaram um tempo na agenda deles, priorizaram na agenda deles ir para o Rio Grande do Sul ajudar pessoas. Porque eles não estão indo lá para poder construir prédio, pode ter certeza. Eles estão indo para lá com um olhar de pessoas. E a gente não pode ajudar pessoas se a gente não tiver intencionalmente colocando o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar. Por isso que Mateus fala, Mateus 6, né? É um texto bem conhecido que fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E aí, é interessante que quando a gente olha para Jesus como modelo, como o nosso irmão mais velho, que nós somos co-herdeiros com Cristo, Romanos fala isso, nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, nós somos Jesus primogênito, Filho de Deus, nós também, Filho de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, seguindo o modelo dele, nós vamos amar as pessoas e usar as coisas.
Qual que é o padrão do mundo? Inverte. Amar as coisas e usar as pessoas. Você percebe como a lógica é completamente diferente? Então, hoje, o que é que eu quero conversar com vocês? E, obviamente, que essa palavra, quando a gente recebe, gente, essa palavra, a primeira pessoa que essa palavra tem que tocar e que Deus quer falar é com o pregador. Tá? É sempre assim. Eu me coloco nessa posição do que Deus está querendo falar comigo, o que Deus está querendo me mostrar e, obviamente, vamos compartilhar com os irmãos para poder a gente avançar juntos. Ouvir o que Deus tem falado, né? Essa comunhão com os irmãos, né? As células, os cursos, tudo isso serve para quê? Para poder a gente ouvir a voz de Deus, a gente parar para ouvir a voz de Deus. Então, eu quero iniciar essa conversa nossa hoje falando sobre a gente parar para ouvir a voz de Deus, a gente sair do automático, que vocês estejam aqui, né, de corpo, alma e espírito, porque não é para a gente estar aqui só para cumprir alguma regra social, né? Igreja... O microfone está falhando de vez em quando ou não? Sim, som. Oi, oi, oi. Obrigado, valeu. Então, queridos, a gente não vem para cá, não é para poder mostrar para os outros que a gente é uma pessoa boa e que a gente está indo para a igreja no domingo. Porque, na verdade, isso não é o suficiente para poder desenvolver o relacionamento que nós devemos ter com Deus. É muito mais do que o culto de domingo. O culto de domingo é extraordinário, A gente vem para cá, celebra a Deus, adora, vê os irmãos, né, que a gente ama, escuta a palavra de Deus, tudo isso é importante, mas é importante para quê? É importante para que a gente saia daqui encorajados para dar continuidade nesse relacionamento com Deus durante toda a semana. Então, na segunda, eu tenho que ter esse relacionamento, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. A gente vai mergulhando, a gente vai ficando imerso nesse relacionamento com Deus, de forma que chega um momento que a gente está todo encharcado. Quando a gente pula de cabeça e a gente não dá mais nem pé, né? Ou seja, que aí tem aquele hino que diz, né? Solta o cabo da nau. E você está mergulhado na presença de Deus e a nossa vida está debaixo da direção de Deus. A gente vai fazer o que Deus quer que a gente faça. O que é que eu vou colocar na agenda? É o que Deus quer que eu coloque. Eu vou dizer sim para o que Deus está dizendo sim. Eu vou dizer não para o que Deus está dizendo não. A minha prioridade vai ser o que Deus estiver priorizando. Porque Deus vai direcionando a sua igreja, espalhada na face da terra. E se a gente tiver na correria, se a gente tiver na correria, faz para quê? Por que a gente está tanto na correria de fazer? Muitas vezes, para ter. Então, a gente fica muito no faz para ter e a gente esquece do ponto mais importante da essência da vida humana, que é o quê? É o ser. É o ser. É ser filho. Ser filho de Deus. Né? Na hora que a gente confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador, então definitivamente, queridos, a gente precisa tirar o homem do centro das coisas na nossa vida. A gente precisa tirar o homem. O primeiro homem que a gente tem que precisar tirar somos nós mesmos. Então, a primeira coisa, sai do centro dos holofotes, porque às vezes a gente acha que a gente tem gente que acha que é mais do que
do que mais do que o que é, né? O cara se acha demais. Vocês conhecem gente assim? Tem gente que é assim, né? Se acha demais. Porque o meu. Eu canso até de ouvir. Quando eu estou numa mesa que o cara começa, porque o meu, porque isso, porque aquilo, porque eu sou. O eu sou chega, dói no ouvido, né? Que a gente sabe quem que disse que eu sou, né? Então tem coisas que a gente escuta que você vê que choca diretamente com a palavra. E a gente tem que olhar e falar assim, não é isso que eu quero viver. Não é isso que eu quero viver. Então, o primeiro ponto é essa decisão de falar assim, o que eu quero para a minha vida? Então, eu acredito, né, que alguns de nós aqui, todos nós, na verdade, vamos ter áreas difíceis na vida, vai ter dificuldade, né? Vai ter aflição, vai ter problema durante a nossa jornada. O próprio Senhor falou isso, que na vida vocês terão, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu vou estar com vocês até quando? Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer que num dia ruim para a gente, ele não vai estar com a gente? Não, é porque a gente esquece disso e a gente faz igual os discípulos que estavam no barco e olham para o problema. A gente deixa o problema crescer demais na nossa cabeça. O problema cresce demais e aí o problema nos abafa. E a gente não pode permitir o problema crescer ao ponto de abafar a gente. Beto, mas às vezes você fica abafado? Fico também. E quando o problema quer crescer na minha cabeça e quer me abafar, o que é que eu faço? Eu falo assim, rapaz, eu não posso ficar nesse lugar. Eu não posso ficar nesse lugar, eu tenho que sair desse lugar. Como é que a gente sai desse lugar? Primeiro, a gente tem que orar. A gente tem que buscar a Deus. A gente tem que pedir a ajuda de Deus. Deus me ajuda, porque eu estou abafado. Eu estou abafado com essa situação. Oração. 2, que tem sido, assim, a gente tem que cada vez mais procurar praticar, né? O pastor Sérgio tem orientado a igreja a fazer isso. 2, fazer jejum. É bom a igreja voltar a fazer jejum. Se faz tempo que você não faz um jejum, eu oriento e sugiro que você faça. Comece essa semana um jejum. Comece um jejum. A gente precisa fazer os nossos exercícios espirituais. A gente quer cuidar do corpo, vai para a academia e vai fazer exercício, né? E aí a gente precisa cuidar, a gente não pode esquecer que nós somos feitos por 3 partes: o corpo, a alma e o espírito. Então eu preciso ter exercício, gente, para os 3. Eu preciso ter exercício para os 3. Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha mente e eu tenho que cuidar do meu espírito, eu tenho que cuidar dos 3. E eu vou te dizer, dos 3, o que eu acho mais importante e é a base de tudo é o espiritual. Porque a palavra ensina que quando eu cuido do espiritual, isso vai ajustar o emocional, porque vai ser o fruto do espírito. Quando eu coloco Jesus no centro de tudo, o meu emocional melhora, o meu emocional se organiza. Eu passo a ter um pouco mais de tranquilidade por dentro, fico menos agitado. E quando eu estou menos agitado por dentro, eu vou tomar melhores decisões ou não? Se eu estou mais calmo. Na hora que a gente está agitado, a cabeça está agitada, a chance da gente tomar uma decisão errada e precipitada é muito grande. Então a gente precisa, engraçado que hoje até o louvor, né? Você vê, não conversei com ninguém, nem do louvor, nem com a Raquel que orou,
nem com o Sérgio que fez a introdução. Com o Sérgio eu conversei um pouco por causa da série, né? Mas você vê, até o louvor hoje, vocês perceberam que no final foi mais calmo? Vocês perceberam isso? Ele terminou assim, ó. Aí todo mundo achando que ele não tinha nem terminado. E ele assim, ó. E a igreja quietinha, tranquila. Aí já era o que Deus está querendo falar para a gente hoje. É falar assim, ó. Calma. Calma. Deus está querendo falar essa palavra para a gente hoje, ó. Respira. Respira. Eu estou no barco. Deus está querendo falar isso para a gente hoje, ó. Para a gente respirar, se acalmar e despressurizar. A gente está muito pressionado, sabe? Eu não sei vocês, mas às vezes eu fico assim. Vocês ficam também? Às vezes meio agitado. Ó, rapaz, não é à toa, gente, que esse mundo está deixando um monte de gente doente. Não é à toa. É muita loucura, é muita correria, é muita agitação. E eu fico, às vezes a gente tem que parar e perguntar, para onde é que nós vamos nessa carreira toda? Nós estamos querendo pegar o Bolt, o recordista lá nós estamos querendo correr igual a ele, quer virar atleta agora? Calma. Calma. Beto, calma. Calma. E aí, eu quero ler o primeiro texto, agora depois dessa breve introdução. Porque eu ia começar por esse texto que eu vou falar agora, tá? Mas é porque Deus me pegou aqui para poder fazer esse parênteses, viu, Vivaldinho? Teve um parênteses. Mas eu quero ler aqui, ó, João 15, de 1 a 17. Então eu vou falar como meu pastor, tenha um pouco de paciência comigo, que eu quero ler aqui, vou ler a Bíblia, que é o melhor que a gente pode fazer, um culto, né? Onde tem uma oração igual a da Raquel. Vocês viram que não foi negócio de oração rápida, não. Foi não, né? Ali onde ela abre o coração ali e faz aquela oração. Tu já pensou? E pode ter gente que está falando assim, rapaz, mas a oração está pegando o tempo da palavra, né? Uma oração grande daquela. Mas aquilo já é a palavra. Aquilo já é a palavra, aquilo já é o culto. Né? Quanto tempo não para fazer uma oração do tamanho que ela fez aqui hoje? Que na correria a gente fala, Deus me abençoa, abençoa meus meninos, me guarda, me protege, em nome de Jesus, amém. E vai-se embora, que já está na hora da primeira reunião do dia. Calma. Jesus ensina sobre a videira e as varas. Então prestem atenção aqui no que Jesus está ensinando para a gente. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim, nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou,
também eu vos amei a vós. Olha só. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento, vou até repetir aqui o 11, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós. E a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, essa palavra, ela mostra para a gente como a gente conseguir viver tudo que eu falei na introdução. Só tem um jeito da gente conseguir viver, como eu disse na introdução, da gente buscar a Deus, da gente conseguir ficar bem no corpo, na alma, no espírito. Estando bem, a gente cuidar do nosso primeiro ministério, que é a nossa família. A Bíblia deixa muito claro isso. Ele não é o único ministério, mas é o primeiro ministério do homem de Deus e de uma mulher de Deus, né? É cuidar da sua família, que eu não tenho como cuidar da família dos outros sem estar cuidando da minha. É incoerente, né? Não dá, não é possível, né? Timóteo fala, né? Em 1 Timóteo fala que se a gente não cuidar da nossa família, a gente é pior do que o descrente. Então, para poder a gente cumprir todo esse papel, a gente precisa estar enxertado na videira verdadeira, que é o que esse texto está dizendo. Que o Deus Pai é o agricultor, é o lavrador, e que nós somos esses ramos. E que esses ramos, se a gente não tiver enxertado nele, a gente vai morrer. Porque vocês sabem como é que funciona a alimentação da planta, né? Ou seja, a raiz traz aquela seiva e aquela seiva sobe para todos os galhos. E ali vai poder florescer, vai poder frutificar aquela árvore. Se um galho ali é cortado, como é que vai receber a seiva? Não tem como receber essa seiva que vem da palavra do Senhor. Então, qual que é a nossa raiz, qual que é a nossa base? É a gente estar enxertado nele. E ele fala, né, em mais de uma passagem ele fala, se vocês estiverem em mim e eu em vocês, vocês serão conhecidos do meu Pai. E o que Jesus veio fazer? Jesus... Deixa aqui prender. Aqui. Aí, bora. Então, a gente tem que estar enxertado na palavra. Tá com um ecozinho, né? Tá incomodando vocês? Que tá só um zunido aqui no meu ouvido.
Então, gente, a gente tem que estar enxertado na palavra e na presença de Deus, e tem que priorizar Ele, tem que buscar Ele. Eu vou repetir isso hoje, durante toda a ministração, porque a gente não pode deixar de fazer isso. Às vezes a gente está correndo atrás do vento. Às vezes a gente está correndo atrás do vento, a gente está atrás de coisas, correndo atrás das coisas que são secundárias e deixando de fazer as coisas mais importantes. E como eu disse para vocês, nós temos tempo para tudo que a gente prioriza. Então, quando a gente pega aquela palavra também de Salmos 23, que eu queria passar rapidamente aqui com vocês, que ela ali fala, né, o pastoreio do Senhor, né, onde um salmo de Davi, onde diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Olha só. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente. Ele guia mansamente a águas tranquilas. Vocês percebem? Refrigera minha alma. Olha Davi falando. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, olha só, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Olha que declaração essa aqui, ó, para a gente declarar todos os dias. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, olha só, esse ponto aqui é que eu quero trazer como o Shabá, por exemplo, do judeu, né, que ele para toda semana para aquele momento de adoração e de descanso que começa no pôr do sol da sexta e vai até o pôr do sol do sábado. O judeu faz aquilo ali toda semana, que é para poder ele parar, descansar, adorar a Deus e dar uma organizada na mente e no coração. Ele dá uma organizada. O que é que o judeu faz no Shabá? Ele fica com a família, fica com amigos, eles fazem refeição, eles fazem, durante o Shabá, eles fazem uma caminhada. Por quê? Porque eles querem chegar e falar assim, igual em Gênesis, né? Quando Deus criou tudo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então viver sobre o pastoreio do Senhor é a gente ter essas características como estilo de vida. Não tem como a gente dizer que é cristão e que a gente tem fé em Jesus, como foi dito aqui, mas a gente não conseguir fazer os exercícios espirituais e ficar toda hora longe dessa realidade que a Bíblia diz que é para ser a nossa realidade. Quando a Bíblia diz lá que Jesus veio para a gente ter vida e vida em abundância, essa abundância é uma abundância de paz, é uma abundância de alegria, é uma abundância de amor, é uma abundância de perdão, é uma abundância de justiça. Né? Paulo diz em Romanos, ele diz assim, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Esse versículo eu acho extraordinário e eu trago como referência para a minha vida, porque se eu quero viver essa identidade de filho, não pode faltar na minha vida algumas coisas. Não pode faltar. Dentre elas, são essas 3 que eu acabei de falar, que é justiça, paz e alegria. No meio da confusão, gente, a gente age diferente. A gente reage diferente. E aí tem inúmeros casos na Bíblia.
Você vê que no meio da confusão, aquele povo, o povo que estava ali conectado com Deus, como é que ele agia? Eles agiam igual todo mundo agia? Quando você vê José lá no meio dos irmãos, ele agiu como todo mundo agia? Quando você vê Daniel, ele agia como todo mundo agia? Então, quando você vê Estevão sendo apedrejado, né? E ele olha para o céu antes de morrer e fala: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que é que estão fazendo. Então, quem está conectado nessa videira, que é a videira verdadeira, quem está conectado, o sorriso dele é diferente, tu acredita? O sorriso é diferente. O brilho no olho é diferente. As pessoas percebem que tem algo diferente com quem está mergulhado na presença de Deus, com quem é apaixonado por Jesus. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês, né? Qual o tamanho da sua paixão por Jesus? Qual o tamanho da sua paixão por Jesus? Isso é verdadeiramente e da boca para dentro, né? Essa paixão por Jesus, na verdade, essa resposta é sua, entre você e ele, mas é de dentro para fora. É de dentro para fora, não é o que a gente está fazendo fora, não é quando a gente está levantando a mão aqui e orando, né? Eu costumo dizer que ser crente aqui na igreja no domingo é fácil. É fácil a gente ser um bom cristão aqui no domingo. Quando a gente está aqui, né? A gente chega aqui, chega todo mundo assim, mais comedido, né? Opa, tudo bem, paz do Senhor. Aí senta, aí daqui a pouco adora um pouquinho aqui na hora do louvor. Ser crente aqui é fácil. Mas o que a gente deseja, o que a palavra orienta, é que essa paixão nossa por Jesus, ela vira a gente pelo avesso, né? Ela vira a gente pelo avesso. É quando você chega ali do batismo, né, que você morre com Cristo, né, e renasce com Ele, ou seja, é um renascimento. Não tem como a gente viver uma vida com Deus se a gente não renascer, se a gente não tiver transformação da nossa mente, se não tiver uma mudança de tudo na nossa vida, porque tudo passa a ser diferente depois que a gente se converte. E depois que a gente se apaixona por Jesus, e que a gente vai se apaixonando cada vez mais. Quanto mais a gente se apaixona por Jesus, menos as coisas do mundo vão atraindo a gente. Menos, cada vez menos. Vai perdendo força de ficar... porque eu quero fazer isso, eu quero aquilo, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, né? Ou seja, o modo de pensar e de viver de quem está no mundo, de quem está longe de Deus. E aí as pessoas olham para a gente e falam assim: rapaz, o que é isso aí que tu tem? O que é isso que vocês vivem? Porque eu quero viver também. Quero viver também, eu quero isso para mim também. Eu quero que minha família viva isso também, né? Tem até uma história do pastor Abe que ele conta que ele entrou no metrô lá nos Estados Unidos e um cara muito doido assim chegou para ele, o cara que estava meio drogado, né? Olhou para ele e falou assim: ei, o que foi que tu tomou aí que eu quero também? O que tu tomou? Aí ele pegou e falou assim: vem cá. Desceu do metrô com ele e falou assim: deixa eu te contar aqui o que é que eu tenho. Aí começou a evangelizar o cara. O que eu tenho é Jesus. E o cara estava dizendo: o que é que tu tem que eu quero também? Porque o sorriso, a alegria, o amor, o cuidado com as pessoas, né? Cuidar das pessoas, valorizar as pessoas, tratar bem as pessoas, isso tudo faz parte da nossa essência. O cuidado que a gente tem que ter, gente, é para não colocar um ídolo no lugar de Deus. Não podemos colocar um ídolo no lugar de Deus e o pastor Sérgio tem falado sobre isso, que é a incredulidade. A incredulidade é quando a gente coloca outras coisas ou outras pessoas no lugar de Deus. Isso é incredulidade. E esse é o maior perigo para a nossa vida.
Se eu coloco outra pessoa no lugar de Deus, eu não vou experimentar de tudo que Deus tem para minha vida. Então Deus, gente, Deus tem coisas extraordinárias para a gente viver com Ele. Sendo que a gente não pode cair no equívoco, no erro da gente se relacionar com Deus somente pelo que Ele pode nos dar. Esse é o ponto. A gente não pode vir para cá porque a gente quer uma casa. A gente não pode vir para cá porque a gente quer um carro. A gente não pode vir para cá porque a gente quer um emprego novo. A gente não pode vir para cá porque a gente quer as bênçãos de Deus e não o relacionamento com Ele. E às vezes, como pai, a gente percebe que os filhos estão nos procurando somente pelo que a gente pode dar. E como é triste, né, para o pai, quando a gente vê que o filho chega perto do pai, não porque quer a presença dele, não porque ama, não porque quer andar junto, mas é porque quer chegar diante do pai. Eu vou fazer uma cena aqui que vocês nunca mais vão esquecer. Quer chegar diante do pai assim, ó, revirando o que é que ele tem dentro do bolso, ó. Às vezes a gente chega na igreja fazendo isso aqui nos bolsos de Deus. Ó. Chega assim, o que é que o Senhor tem para me dar? O que é que o Senhor tem para me dar? Revirando o bolso de Deus. Ó. Tem gente que vem para a igreja fazendo isso aqui. E o nosso papel não é vir para cá para revirar o bolso de Deus. Nós não estamos aqui para isso. Né? Na pregação do domingo passado, o pastor Sérgio aqui pregando e eu ali sentado, eu olhei aqui para essa marca que fica aqui, Igreja C, servir. Aí o Senhor me disse assim, essa igreja aqui nunca vai ser uma igreja de multidão. Essa igreja aqui vai ser uma igreja de discípulos. Discípulos. Deixa eu te dizer uma coisa, se você quiser ser discípulo, você está no lugar certo. Se você quiser uma igreja de multidão, eu sugiro que você pode procurar outra igreja. Pode procurar outra igreja, que vai estar lá o palcozão montado, a iluminação, o louvorzão, tipo Rock in Rio. Eu estou dizendo a qualidade dos sons. Então, assim, é só para a gente saber quem nós somos, né? Hein, pastor? Sem chiar, né? O som sem chiar, sem dar microfonia. Então, meus amigos, eu vou te falar, eu me alegro de estar numa igreja como essa. Para mim é um presente de Deus. É um presente de Deus eu estar numa igreja onde é uma igreja para formar discípulos, é uma igreja que ama a palavra de Deus, é uma igreja que preza a palavra, que prega a palavra, e mesmo quando a palavra gera um desconforto em mim, a gente vai ficar com a palavra. Porque é meio óbvio, né? Isso que eu estou falando, mas às vezes não é praticado. Então, a linha do pastor Sérgio aqui é aquela linha de somente as Escrituras. Sola Escritura. Que é a base da reforma protestante, né? Ou seja, somente a Escritura, gente. Somente a Escritura. O Evangelho, ele tem hora que ele vai gerar desconforto na gente. Se ele não gerar, tem alguma coisa errada. Você imagina, eu vou ler a Bíblia, eu vou ouvir o que é que Deus está nos ensinando, o que é que Jesus está falando, e eu vou estar 100% confortável com tudo que Ele está dizendo? Não existe. Não existe isso. Na hora que a gente vai estudar a palavra, vai gerar desconforto, e isso é positivo. Na verdade, a preocupação é quando não gera. A preocupação da gente tem que ser, rapaz, a palavra não está gerando nenhum desconforto em mim, a palavra não está exigindo de mim nenhuma renúncia, a palavra de Deus não está exigindo de mim nenhuma mudança na minha vida, quer dizer que eu posso continuar fazendo tudo do jeito que eu estou fazendo?
Que está tudo bem, que está tudo certo. Então, realmente a gente deseja, né? A gente precisa parar, ouvir o que Deus está falando, sair do automático e a gente vai viver um dia de cada vez e Deus em todos eles. Né? Um dia de cada vez e Deus em todos eles. E eu quero concluir dizendo que a gente vá para um lugar de dependência total em Deus. Total, um lugar de dependência, né? Duas palavras que ficaram muito fortes aqui para o que Deus está falando hoje para a gente. Naquela introdução, a primeira foi o que para a gente? Calma, né? Calma. E a segunda palavra que está ficando muito forte para a gente hoje, para a gente já praticar, a partir de quando, gente, que a gente vai praticar isso? A partir de hoje. Está muito cedo para a gente deixar para amanhã. 11h30, está muito cedo. Porque tem gente que fica deixando para amanhã, né? Não, amanhã eu faço. Não, amanhã eu começo. E nunca faz o que tem que ser feito. Então a gente precisa, ser filhos maduros, e a gente precisa fazer o que Deus está mandando a gente fazer. A palavra de Deus, em várias passagens, ela diz assim, ó, escute o que Deus está falando e obedeça. Várias passagens. Escute o que Deus está falando e obedeça. Coração ensinável. Como é que a gente consegue viver isso tudo que eu estou falando aqui para vocês hoje? Se a gente tiver o coração ensinável. Se a gente chegar e falar assim, não, realmente eu preciso de alguns ajustes. Realmente olhar para dentro e falar assim, onde que eu preciso fazer esses ajustes na minha vida? Onde? É no casamento? É na maternidade? É na paternidade? É no trabalho? E sempre vai ser muito positivo para a gente, a gente seguir o modelo de Jesus, né? Paulo chega em um momento e fala assim, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo diz isso, né? Paulo, ser humano, normal, como qualquer um de nós, viveu uma experiência fortíssima com Deus. Uma experiência fortíssima e escreveu quantas cartas aqui do Novo Testamento? Aquele cara que perseguia a igreja e depois teve aquela experiência com Deus. Então eu quero trazer essa palavra, gente, como está em 1 Coríntios 13, né, que fala assim, ó, que a gente tenha sempre fé, esperança e amor. Sempre. Fé, esperança e amor. Então a gente tem que alimentar a nossa fé em Deus. A gente sempre tem que andar com esperança de dias melhores com a presença de Deus. Sabe? Essa esperança de que a gente vai... Eu quero incentivar, vou repetir isso aqui para concluir. Eu quero incentivar que vocês busquem ter na casa de vocês, como meta para a casa de vocês, que vocês procurem ter justiça, paz e alegria dentro da casa de vocês. As nossas casas não podem viver diferente disso, não pode faltar paz na nossa casa, não pode faltar alegria na nossa casa, de você conversar, de você brincar, sabe, de você abraçar, de você beijar, de viver uma vida onde a relação com as pessoas são relações saudáveis. Então vamos priorizar isso, vamos colocar isso assim como principal objetivo das nossas famílias, para a gente viver isso dentro das nossas casas, amém? Podemos fazer isso?